a diferença entre paixão e amor. Todo mundo já se apaixonou um dia e já percebeu o seguinte: paixão é um estado alterado de nível de consciência. Por quê? Porque a paixão, ela é algo que toma o seu cérebro de uma tal maneira que você fica totalmente escravizado em relação às emoções. E as emoções que sempre estão voltadas para alguém, que a gente chama do objeto da paixão. A paixão é, antes de tudo, um estado agudo de dependência. A pessoa entra numa necessidade de estar com o outro, de ver o outro, de falar com o outro e de controlar o outro. Como se o outro saísse da sua vida, ele fosse até morrer. A paixão pode ser definida como um estado de dependência tal qual uma dependência de alguma droga. Por quê? Porque qualquer apaixonado é como um drogado. Defende sua droga inevitavelmente. Quantos amigos da gente já não se apaixonou por alguém que a gente estava vendo na cara que não era uma pessoa bacana, que era uma pessoa que traria problemas, ou uma pessoa dissimulada, manipuladora, e aquele amigo insistia em dizer que aquela mulher ou aquele homem era a melhor pessoa do mundo, que a gente estava sendo injusto, que a gente estava falando sem saber, e cortava a amizade mesmo. Todo mundo já vivenciou isso e todos nós já nos apaixonamos também e sabemos que o apaixonado vê o seu objeto de paixão sempre de uma maneira positiva, sempre de uma maneira idealizada. A paixão é uma idealização, é muito longe de amor. A paixão é muito mais uma projeção do que a gente deseja, do que a gente quer para preencher os nossos vazios. Então a gente se apaixona não por uma pessoa, a gente se apaixona pelos nossos desejos de encontrar uma pessoa que seja magicamente perfeita e preencha todas as nossas necessidades. Não é à toa que o apaixonado fica o tempo todo irritado se estiver longe da pessoa que ele está apaixonado. E isso foi constatado por estudos de neuroimagem, por exemplo. Exames mostraram que o cérebro dos apaixonados funcionam exatamente como o cérebro de uma pessoa dependente química. Ou seja, o lobo frontal funciona menos, filtra menos a impulsividade e essa pessoa fica compulsiva pelaquela outra pessoa. E tem estado de abstinência quando não está perto da pessoa ou não está em contato com essa pessoa. Então é um estado alterado, sim. Aconteceram algumas coisas nos Estados Unidos, por exemplo, que eles têm isso muito claro, que é o estado de paixão, que pode durar de 6 meses até 1 ano e meio, 2 anos no máximo, é um estado em que a pessoa pode tomar decisões que não estão dentro do seu padrão normal. Então, muitas pessoas que se casaram no auge de uma paixão aguda, por exemplo, em 1, 2, 3 meses, podem anular um casamento se for provado por um médico que aquela pessoa estava num estado de paixão tão grande a ponto de alterar o seu juízo crítico, a sua percepção do outro e a percepção de que ele dependia do outro inteiramente. É tão interessante que parece que a paixão está dentro do cérebro humano como uma necessidade que nós temos de fuga, de fugir da realidade, de fugir da nossa condição, de que nem tudo na vida é mágico. A vida é um processo de amadurecimento, de erros, de acerto. A vida, para a gente evoluir, ela é uma coisa gradativa. Então, todo ser humano tem essa coisa de querer uma magia, seja através de drogas, seja através de compulsões de comportamento, de jogos, de internet, como se a gente pudesse criar um outro tipo de vivência onde a gente possa ter muito mais prazer. E a paixão é uma dessas compulsões, ou uma desses vícios que o ser humano parece precisar de alguma maneira. A paixão, ela nasce do desconhecido, ela nasce do que a gente imagina, do que a gente fantasia. Né? Você nunca se apaixona por uma pessoa real. Né? A paixão é uma pessoa que você imaginou.
que ela é. E você se apaixona em geral pelaquilo que você quer. A paixão é um grande egoísmo, porque você transforma uma pessoa naquilo que você idealiza e que você acha que seria o grande parceiro, ou a grande parceira, ou a sua alma gêmea, digamos assim. A paixão, ela traz uma dependência que você precisa do outro para estar bem. Você não consegue mais ficar bem sem estar com o outro. E você associa que você, sem o outro, você já não é inteiro. Porque a paixão, você acha que aquela pessoa, só com aquela pessoa, você pode ser feliz. Você começa a achar que realmente você não é uma pessoa que por si só você já traz consigo uma felicidade de existir, de ser, porque nós somos inteiros. O outro, o relacionamento é um complemento. Não é pra gente ser alguém, é pra gente ser com alguém, né? Então quando você está na paixão, você não vê isso. Você acha que você só pode ser feliz e que você só tem rumo na vida se aquela pessoa estiver com você. Então você consome o outro. Você suga o outro, você quer mais do outro. É uma questão compulsiva. A paixão não sacia. Quanto mais você tem, mais você quer, e você não quer estar longe, você quer controlar, e você quer saber, você tem medo de perder. Paixão dura de 6 meses a no máximo 3 anos. 2 anos. Se você está naquela coisa de checar o telefone, de ver se ligou, se não ligou, se a pessoa não ligar, você já começa a ficar taquicárdico, você já começa a falar o que está acontecendo, você está na paixão. Porque o amor não traz essa desorganização, não traz esse caos. E o amor é diferente, né? Porque assim, aquilo que eu disse, né? A paixão nasce do desconhecido e do que a gente cria. O amor não, a gente tem que conhecer para amar. Porque o amor, ele tem um lado racional. Eu amo aquilo que eu admiro, aquilo que eu respeito. Não existe amor sem admiração. A paixão não. A paixão você não precisa admirar. Como é que eu posso amar alguém que tem valores morais ou éticos tão diversos do meu? Não pode ser amor. Só pode ser um tesão, um fascínio. Porque na realidade o amor ele tem equivalências. É muito difícil, por exemplo, como é que eu poderia amar uma pessoa que trata mal outras pessoas? Não me é compatível, porque a convivência faz com que você admire uma pessoa que trata bem uma pessoa, que traz carinho, que traz conforto. Tanto que quando você vê um casal que se ama, você vê um falar do outro com muita admiração. O amor, ele tem essa coisa do cuidado, de enaltecer. O amor enaltece. O amor, ele tem o sexo, mas não é um sexo tão fantasiado. Ele é um sexo mais de toque. Eu digo o seguinte, um casal que se ama, ele ainda dorme de conchinha. Porque assim, o contato de pele com pele libera uma coisa chamada ocitocina. A ocitocina é o que libera quando a mulher dá de mamar ao seu bebê. E mesmo que ela não tenha um bebê para dar de mamar, o contato físico carinhoso, afetuoso, faz a produção de ocitocina. E a ocitocina, esse sim é o hormônio do amor. Não é a serotonina, não é a dopamina. A dopamina é da paixão, a serotonina é do prazer de estar ali, dividindo bom humor. Uma relação de amor, ela é divertida, ela tem um sexo engraçado, é um casal que ri das suas fantasias, ri dos seus micos, né? Ele tem aquela coisa de querer ver o outro feliz, de gostar de ver o outro feliz, mas é fundamental ele gostar do outro e admirar, e estar feliz quando o outro está feliz. Isso é a grande magia do amor. E numa sociedade como a nossa, de tanta competitividade, você vê que as relações hoje são muito para exibir o outro, e as pessoas se incomodam muito de ver o outro feliz. Quando você vê uma pessoa que está com você, se diz o seu namorado, a sua namorada, o seu amor, se ele se incomoda com os seus momentos de alegria, isso não é amor. Está na hora de rever os conceitos de amor, porque o amor é generoso. O amor, ele é, digamos assim, ele é calmaria. O amor não é essa necessidade de ver o outro, de estar com o outro, de controlar o outro. O amor tem muito mais a ver com o conceito de amizade. Quem ama quer ver o outro feliz, independente de estar perto de si ou depender de si
para ter essa felicidade. Então, quem ama quer ver o crescimento do outro, quer ver o outro se dar bem, mesmo que não esteja mais com essa pessoa. O amor é generoso, enquanto a paixão é absolutamente egoísta. O apaixonado, ele quer que o outro fique bem, desde que seja ao seu lado, desde que seja por seu intermédio. Então eu fico pensando, nós vivemos um mundo em que a paixão é difundida como amor, e não é. Né? Então todo mundo, se você for ver as canções de amor, seja elas de qualquer estilo, MPB, sertanejo, rock, sempre fala de um sofrimento, de uma dor. Isso é paixão, isso não é amor. Então eu vejo muitas pessoas, não só adolescentes, o adolescente está mais predisposto a se apaixonar, né? Até porque ele tem uma imaturidade ainda de lobo frontal, que dificulta muito ele poder fazer essas diferenciações. O adulto também, todos nós podemos nos apaixonar, mas com o tempo essa paixão aguda e tão avassaladora começa a acontecer mais, porque a gente vai tendo a sabedoria de saber que aquilo é um movimento de fuga do nosso cérebro e que passa. E quando passa, a paixão, quando ela acaba no meio da paixão, geralmente acaba muito mal, porque o apaixonado fica perplexo de perceber que o outro não é aquela maravilha ou aquela magia que ele julgou que o outro era. O amor não. O amor, conforme ele vai aumentando, você vai vendo o defeito do outro, mas você vai estar ali para ajudar ele a transcender, para ajudar ele a ser uma pessoa melhor. O amor é como o olhar de pai para filho, né? Que vê ele crescer, sabe dos seus erros, sabe da limitação dos seus filhos, mas admira também. Tem aquele movimento de admiração, de respeitar o tempo das pessoas. Amor é respeito. Na Índia, se costuma dizer que um amor é como um chá. Você vai botando a água para ferver, ele vai fervendo aos pouquinhos e vai ficando cada vez melhor, né? Aqui a gente não lida muito bem com esse conceito. Então, eu acho que está na hora da gente rever as canções, as ficções, os filmes. Eles sempre nos vendem uma paixão como amor, mas amor é outra história. A gente tem que saber disso, porque as melhores histórias de amor são as melhores histórias de amigos. E eu tô falando porque muitas vezes começa-se uma amizade e essa amizade pode virar amor, amor entre duas pessoas. A gente tem que começar a parar e rever que amor não é mágica, né? Talvez o amor seja o grande parceiro da nossa transcendência aqui nessa vida. Então fica a dica para vocês reverem o conceito de amor.